Olá pessoal, meu nome é Sérgio Pinel, sou procurador da República e vamos começar então nossa aula no curso de Direito à Educação e Políticas Públicas. Nessa aula eu vou falar sobre o conceito de direito à educação e seus princípios. O direito à educação é um dos mais relevantes direitos sociais estampados na Constituição, que lhe confere o status de direito público subjetivo, impondo à administração pública o encargo de assegurar, com políticas públicas efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino. Sobre isso, existe um relevante julgado do Superior Tribunal de Justiça, o RESP 440-502, em que o relator foi o ministro Herman Benjamin, na segunda turma do STJ. Nos termos desse julgado, na ordem jurídica brasileira, a educação não é uma garantia qualquer que esteja em pé de igualdade com outros direitos individuais ou sociais. Ao contrário, trata-se de absoluta prioridade nos termos do artigo 227 da Constituição de 88. A violação do direito à educação, então, viola não só o direito à educação de crianças e adolescentes, mas também mostra-se em nosso sistema tão grave e inadmissível como negar-lhes a vida e a saúde. O direito à educação é o princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à educação é indissociável da dignidade da pessoa humana, integrando o mínimo existencial, não só por suas características intrínsecas, como em razão de sua importância para a concreção de outros direitos necessários a uma existência digna. Na verdade, a educação não é um direito voltado apenas para a qualificação e o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas também atinge a esfera social, econômica e política nas quais se insere o cidadão. A educação é um direito fundamental de natureza social, sendo certo que sua proteção ultrapassa qualquer consideração da existência de interesses meramente individuais. Se, de um lado, a educação, para o beneficiário do serviço, constitui um bem individual, sendo alicerce para sua formação cultural, para a sociedade, ela representa a busca contínua de um modo de vida, caracterizada como um verdadeiro bem comum. Agora vamos falar sobre os princípios constitucionais relacionados à educação. O artigo 206 da Constituição da República elenca os seguintes princípios constitucionais: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Sobre o pluralismo de ideias e a liberdade de aprender e ensinar. A liberdade de ensinar, expressa no artigo 206, é, de um lado, uma liberdade que divide espaço com a liberdade de aprender dos alunos e, de outro, com as garantias mais amplas de pluralismo de ideias e de abordagens pedagógicas, integrando todas elas o direito maior, que é o direito à educação. O princípio busca garantir a autonomia didático-científica dos professores, sem desconhecer o direito de aprender dos alunos. Bom, sobre o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O acesso à educação em condições igualitárias é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. O regime republicano tem como premissa a igualdade de oportunidades, conferida a todos os cidadãos desde o nascimento. O respeito a esse princípio, então, visa tornar efetivos os mais relevantes objetivos da República, determinados no artigo 3º da Constituição da República. Bom, igualdade de condições e políticas afirmativas. As políticas afirmativas, quando endereçadas a combater genuínas situações incompatíveis com os fundamentos e princípios do Estado Social, ou a estes dar consistência e eficácia, em nada lembram privilégios, nem com eles se confundem. Isso está expresso num julgado do STJ, o RESP 11.79.115, em que o relator também é o ministro Herman Benjamin, da segunda turma do STJ. Quanto à gratuidade do ensino público, inicialmente, na Constituição de 88, essa gratuidade era apenas para o ensino fundamental. Somente com a Emenda Constitucional 59, de 2009, passou a se garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos.
Bom, sobre isso tem o julgado relevante do STF. O Supremo, o plenário do Supremo, ao julgar o recurso extraordinário 500.171, que teve repercussão geral, reconheceu que o princípio da gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos oficiais não discrimina os níveis de ensino, sendo indevida a cobrança de mensalidade para quaisquer níveis, desde a pré-escola até o doutorado. Sobre isso também tem a súmula vinculante do STF, segundo a qual, em razão do princípio constitucional da gratuidade, a cobrança de taxa de matrículas nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Outra questão muito interessante sobre essa questão da gratuidade é a cobrança de mensalidade no colégio militar. O ex-procurador-geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5082, questionando a constitucionalidade das cobranças de mensalidade nos colégios militares. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, infelizmente, entendeu que é constitucional essa cobrança de mensalidade nos colégios militares. Na verdade, não é exatamente uma mensalidade, eles falam que é uma taxa, mas, a rigor, os colégios militares são instituições públicas e os alunos que lá estudam têm que pagar um valor para continuarem estudando. Outra questão interessante é a cobrança de mensalidade em pós-graduação. O parecer CNE número 364 de 2002 afirma que o ensino de graduação e pós-graduação estrito sensu, ministrado pelas universidades públicas, deve ser gratuito, ao passo que os cursos de especialização e aperfeiçoamento, ou seja, os de pós-graduação lato sensu, não se configuram como atividade de ensino regular e, portanto, pode ser cobrada mensalidade por esse tipo de curso. E o STF, recentemente, no recurso extraordinário 597854, também considerou constitucional a cobrança nesses cursos lato sensu. Bom, valorização dos profissionais de educação é outro princípio constitucional que está no artigo 206 da Constituição da República. O artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórios dispõe sobre o Fundeb, e o inciso 12 desse dispositivo determina que, no mínimo, 60% do Fundeb deve ser destinado ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Recentemente, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação ao FNDE para poder inserir num sistema de acompanhamento do Fundeb que eles possuem, que é o CIOP. O CIOP ele acompanha não só as receitas, como também as despesas gastas em educação. E o Ministério Público exigiu que fosse inserido ali no CIOP mecanismos para controlar se os municípios e os estados estão efetivamente gastando 60% do Fundeb com os profissionais de ensino. Outro princípio constitucional é a gestão democrática do ensino público. Sobre a gestão democrática, se entende que só se faz através da participação da comunidade escolar e da comunidade local, com mecanismos de atuação que permitam efetiva participação da sociedade nos rumos da escola. Sobre isso, tem o parecer CNE número 8 de 2010, que diz que a gestão da educação é um importante fator para promover a qualidade da educação. A gestão democrática da educação comporta diferentes dimensões. As dimensões são: dimensão pedagógica, na qual está inserido o projeto político-pedagógico do sistema educacional, a legislativa, pois toda a comunidade deverá conhecer e ser frequentemente atualizada quanto às regras existentes, e a dimensão comunitária. Outro princípio constitucional é a garantia de padrão de qualidade. O termo qualidade aparece 38 vezes no PNE, no Plano Nacional de Educação, estando destacado na meta 7, que impõe que seja fomentada a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Também está disposto nas metas 11 e 12, em que se exige que seja assegurada a qualidade na educação profissional técnica de nível médio, bem como no ensino superior, com a criação do IDEB pelo Decreto 6.094 de 2007. Outro princípio disposto na Constituição é o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública. A fixação do piso salarial se deu com a Lei 11.738 de 2008. Em 2011, o STF julgou o mérito da ação direta de inconstitucionalidade 4167,
tendo considerado constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos profissionais da educação básica com base no vencimento inicial e não na remuneração global. Vamos agora, então, falar sobre a estrutura educacional brasileira. O dever do Estado de prestar o serviço de educação exige a colaboração recíproca entre os entes federados, que deverão atuar cada um em sua esfera de atribuição, mas de modo integrado. O sistema educacional brasileiro regula-se por meio de regras gerais, unificadas, traçadas a partir da Constituição da República, bem como pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O sistema de ensino na Constituição está expresso no artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 211, a União organizará o sistema federal de ensino e o dos territórios, financiando as instituições de ensino públicas, federais e exercendo em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O parágrafo 2º desse artigo determina que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Já o parágrafo 3º determina que os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Essa necessidade do município focar no ensino infantil e no ensino fundamental é bem importante, porque muitas vezes os municípios querem investir em outras modalidades de ensino e acabam não atendendo aquela que é a sua prioridade. Sempre que isso acontecer, o Ministério Público deve atuar para que o município concentre os seus esforços naquilo que a Constituição determina que seja a sua prioridade. Bom, os sistemas de ensino estão dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB detalha nos artigos 16 a 18 os sistemas federal, estadual e municipal de ensino. Nos termos do artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Já o artigo 17 da LDB fala sobre os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal. Nos termos desse artigo, esses sistemas compreendem as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino fundamental e média criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. O artigo 18 da LDB fala sobre os sistemas municipais de ensino e disciplina que esses sistemas compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal e também as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Por fim, inclui também os órgãos municipais de educação. Sobre a Rede Federal de Educação Profissional, ela está disciplinada na Lei 11.892 de 2008. Nos termos do artigo 1º dessa lei, fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Institutos Federais, as Universidades Tecnológica Federal do Paraná, Centros Federais de Educação Tecnológicas, Celso Succo da Fonseca e de Minas Gerais, e também as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Inclui ainda o Colégio Pedro II. Aqui a gente encerra a nossa primeira videoaula e eu queria convidar vocês a acessar o material complementar, onde vocês vão poder aprofundar o que a gente estudou nessa videoaula e também levar as dúvidas existentes para os fóruns de discussões. Acessem lá, porque quanto maior for a participação, melhor vai ficar o fórum.